Jeremias, capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilónia. E aconteceu que, no ano nono do seu reinado, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ele, e levantaram contra ele as trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 11º ano do rei Zedequias. No quarto mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta e entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilónia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei da Babilónia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes do rei da Ribla. Isto cegou os olhos de Zedequias e o atou com cadeias, e o rei da Babilónia o levou para a Babilónia e o conservou na prisão até ao dia da sua morte. E no quinto mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilónia, Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei da Babilónia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas de grandes ele a queimou, incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém, e dos mais pobres do povo e da parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilónia, e os mais da multidão, Nabuzaradã, capitão da guarda, levou presos, mas dos mais pobres da terra de Nabuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilónia. Tomaram também os caldeirões e as pás e as espreitadeiras e as bacias e as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias e os braseiros e as tigelas e os caldeirões e os castiçais e as colheres e os copos, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça. Quanto às duas colunas, o único mar, e aos 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases, que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso de bronze e todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhantemente a esta era a segunda coluna, como as romãs. E havia 96 romãs em cada lado, e as romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos da pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que ali estava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achava no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nabuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilónia, a Ribla, e o rei da Babilónia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Rabuzaradã, capitão da guarda, levou cativo dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilónia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilónia, e lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão
sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei da Babilónia, porção cotidiana, até aos dias da sua morte, todos os dias da sua vida.